Tá carregando. Pronto. Começamos a gravação. Bom, agora eu vou começar oficialmente, então. Obrigada pela presença de todos. Eu sou a Mariane, trabalho aqui na equipe da BemTV. E hoje, né, o nosso encontro é para a gente falar um pouco mais em detalhes sobre a iniciativa Negócios Sociais pelo Clima, fortalecendo os pequenos que inspiram e transformam, que está com as inscrições abertas e ficará até o dia 22. Então, vamos lá. Lembrando que eu vou passar por todo o material e, ao final, a gente vai abrir para eventuais dúvidas que vocês tenham e queiram perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar um pouco da agenda do encontro, né, para a gente ver o que eu vou trazer aqui hoje. Então, a gente vai falar de forma mais geral sobre a chamada, né, trazer os objetivos dela, quem pode participar, como vai ser o processo seletivo, qual é o cronograma e algumas considerações gerais, né, sobre esse processo. A gente também vai ter no final, o que eu falei, né, o que eu já mencionei, esse momento para tirar dúvidas. A gente deixou também, pessoal, o chat aberto, de repente se alguém estiver tendo alguma dificuldade para acompanhar, então tem outras pessoas da BemTV aqui na chamada também que vão me ajudar com o chat, mas a ideia é que dúvidas referentes à chamada em si e ao conteúdo sejam trazidas no final, que aí eu abro os microfones para quem quiser tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Sobre a chamada, quem que está realizando essa chamada, né? Então, quem está realizando a chamada é a BemTV, empresa na qual, né, a gente trabalha aqui. Eu, Amanda, Carol, Ana Carolina e Edu, que estão aqui na chamada também. A BemTV, ela celebra o compromisso de cuidar de negócios que, por sua vez, cuidam de pessoas e do planeta, da nossa biodiversidade. Ela foi fundada em 2015 e é uma fomentadora de negócios sociais que atua para co-criar uma sociedade justa e equitativa, conectando, coordenando e divulgando modelos de negócios sociais pelo Brasil. A gente já realizou mais de 60 jornadas com empreendedores sociais, e aí mais à frente eu vou, né, contar um pouco melhor sobre as jornadas, que é o nosso processo de mentoria e aceleração. E a gente também tem uma frente de fundos, né, onde a gente faz empréstimos, onde a gente já realizou mais de 6 milhões, já viabilizou, né, mais de 6 milhões de reais em empréstimos para 32 negócios sociais que estiveram e estão com a gente desde 2015. Então, a gente já tem alguma história aqui, né, construída nesse sentido. Com relação à temática da chamada, a gente está atuando em 3 frentes específicas. Então, a primeira, a gente vai apoiar o tema de agricultura sustentável, né, que está atrelado ao ODS 2, onde a gente visa apoiar iniciativas, né, e sistemas sustentáveis de produção de alimentos e práticas agrícolas resilientes. A outra frente é de conscientização ambiental, né, atrelada ao ODS 13, de ação contra a mudança global do clima, e aqui a intenção é apoiar projetos de educação e conscientização sobre mudanças climáticas e, né, que proponha formas de combatê-las também. E, por fim, o último tema que a gente vai apoiar nessa iniciativa é florestas de pé. Então, aqui também atrelado ao ODS 15, de vida terrestre, onde o principal foco são projetos de conservação, preservação, recuperação, restauração e uso sustentável dos ecossistemas. Qual que é o objetivo, né, dessa chamada? Então, o objetivo é apoiar e fortalecer 10 negócios sociais que tenham atuação direta com uma dessas 3 temáticas ou mais de uma delas, através da jornada BemTV, que é o nosso processo de mentoria e aceleração gratuita, que ocorrerá durante 9 meses, onde nós da BemTV vamos assessorar os projetos selecionados, disponibilizar modelos, avaliar, facilitar, propor caminhos, né, sempre no sentido de apoiar a elaboração de um plano de negócio que deve ser executado pelos empreendedores e por suas equipes, né, desses projetos, com o nosso apoio. E o que é a jornada BemTV? Né, essa nossa metodologia de estruturação de plano de negócios sociais,
incluindo o aprofundamento muito forte na questão de impacto socioambiental, né? Então, olhar para esse modelo de impacto, qual o propósito do projeto, e aí a gente passa por várias ferramentas, inclusive por um plano financeiro. Né, toda a trilha dessa jornada é realizada com o nosso apoio da equipe BEM-TV, que vai analisar e auxiliar vocês em cada etapa dessa jornada. E aí, dentro, né, da jornada, a gente divide ela em duas fases, a imersão e a definição da estratégia, que eu vou contar um pouco mais à frente também. Então, aqui, né, na estruturação do plano de negócio social, a gente divide nessas duas etapas, sendo que na primeira etapa de imersão, a gente entra em 3 temas especificamente. Então, o primeiro de contexto e ideia. Então, aqui a gente ajuda vocês a encontrar dados, informações que comprovem, né, esse problema socioambiental que a iniciativa de vocês venha a atuar sobre. Então, né, entendendo a necessidade também da atuação do seu negócio para resolver esse problema. Então, a gente aqui compõe um rol de informações e embasamento, né, que provem que esse problema é real, é urgente, que a iniciativa de vocês consegue resolver de alguma forma ou atuar sobre esse problema. Então, isso a gente constrói juntos durante a jornada, né, o primeiro passo. Depois, a gente vai para a teoria de mudança, que é uma ferramenta que a gente também constrói juntos, que ela evidencia o impacto socioambiental que a organização deseja alcançar. Aí a gente mapeia juntos as atividades ou estratégias que o projeto utiliza ou quer utilizar para alcançar aquele impacto. E através dessas estratégias a gente consegue identificar também quais os indicadores de impacto que o projeto pode passar a acompanhar, para entender ao longo do tempo se a gente está chegando perto desse impacto ou não. E aí o terceiro passo e último passo dentro da etapa de imersão é a análise de mercado, e aí é entender qual que é o público-alvo, né, da sua organização, como que a gente se comunica com esse público, qual que é a infraestrutura necessária para a operação da organização e do projeto. E aí a gente entra numa segunda etapa lá da definição de estratégia e operação. E dentro dessa etapa, a gente tem 5 passos, né? O primeiro, a gente olha para modelo de negócio, então entende quais que são os atores envolvidos né, nos seus projetos, na sua organização, quais são os produtos ou serviços que vocês têm para oferecer, ou que querem oferecer, como eles funcionam juntos, né? Então, quais são essas relações entre os atores, produtos, serviços, os fluxos que acontecem nessas relações, para entender como que a operação funciona, né, envolvendo todas essas partes. Depois a gente vai para essa fase de equipe, onde a gente tem uma ferramenta de avaliação de equipe e de estruturação da governança da organização, né, para vocês implementarem na organização de vocês. Em seguida, a gente ajuda vocês na construção de um plano financeiro da organização, né, onde a gente vai consolidar todas as informações trabalhadas nos enfoques anteriores, né, então, e aí com que culminam num plano financeiro. Então, a partir da teoria de mudança, né, onde a gente vai entender impacto, tudo que a gente olhou na análise de mercado, modelo de negócio, equipe, como que isso ajuda a gente a entender resultado da organização, fluxo de caixa e projeção daqui para frente, né, para a organização, projeções financeiras. Aí a gente vai para indicadores e metas, onde a gente retoma aqueles indicadores de impacto que a gente trabalhou na teoria de mudança e também indicadores financeiros. E aqui a gente transforma esses indicadores em metas para serem acompanhados ao longo do tempo, entendendo se a organização está conseguindo cumprir aquilo que ela se propôs e gostaria de alcançar. E, por fim, na fase de operação, aqui a gente faz, junto com vocês, uma pesquisa e consolidação do que a organização precisa para operar, se ela ainda, né, tem alguma questão pendente, se tem algo que precisa ser regularizado, alguma documentação, e aqui a gente consolida essa parte, fechando, então, o plano de negócios, né, e aqui, todas essas etapas a gente vai passar juntos durante esses 9 meses da jornada BEM-TV. E o que é necessário ter para participar da jornada? Né, basicamente, a gente precisa de acesso e conexão à internet, porque é um processo que vai acontecer de forma
virtual, né, através da mentoria e aceleração de forma virtual, e disponibilidade de tempo dos empreendedores e da sua equipe, né, em torno de 3 a 4 horas por semana para poder participar das atividades propostas. E aqui, como que esse processo vai se dar, né? Então, primeiro, a gente conta com atividades assíncronas, ou seja, que cada um consegue se organizar para fazer no seu tempo, sem a necessidade de estar juntos, né, virtualmente. Então, aqui são atividades guiadas por meio de instruções na nossa plataforma, que eu também vou trazer um pouco mais para frente como ela funciona. Então, lá a gente tem vídeos, textos e orientações para que vocês coloquem algumas ações em prática e realizem algumas atividades sozinhos. A gente também tem as atividades assíncronas, que geralmente são momentos de discussão em conjunto com todos os projetos que vão ser contemplados, né? Então, os 10 projetos. E a previsão é que a gente tenha em torno de 9 desses encontros, né, que são virtuais, distribuídos ao longo desses 9 meses. E aqui, geralmente, são encontros um pouco mais longos, onde a gente traz algum conteúdo, alguma ferramenta, daquelas do plano de negócio que eu mencionei, e também tem um momento de co-construção, de cada um poder implementar essa ferramenta também à sua própria iniciativa, à sua própria organização. E, por fim, a gente também vai contar com reuniões individuais, e aqui são reuniões onde a BenTV se encontra também virtualmente com cada iniciativa, para discussão de caso a caso, tirar dúvidas e poder entrar mais a fundo nas ferramentas especificamente com cada projeto. Então, esses são os formatos, né, que a gente vai operar durante esses 9 meses, desses tipos, atividades assíncronas, encontros em grupo e as reuniões individuais com cada projeto. Além disso, né, como eu tinha comentado, uma das ferramentas que a gente vai usar é a plataforma da BenTV, que tem essa carinha aqui. Então, aqui a gente vai ter conteúdos e materiais de apoio, né? Então, a gente tem mais de 24 videoaulas e materiais de apoio, instruções para os empreendedores, assim como ferramentas para o desenvolvimento do plano de negócios. E aí, claro, durante os encontros que a gente vai ter em grupo, individuais, a gente também vai indicando para vocês quais os conteúdos que vocês devem acessar em quais momentos nessa plataforma, né? Então, aqui ela é dividida por cada passo, né, dentro da jornada, cada passo do plano de negócio, tem as descrições, as instruções, links e vídeos para vocês assistirem. E tem um canal também com a BenTV aí dentro. Então, dentro da plataforma, vocês também vão poder compilar todas as informações, né? Então, a partir dos encontros, onde a gente vai propor ferramentas, propor atividades, e das reuniões individuais também, vão ser muitas informações que a gente vai criando juntos, e vocês, né, vão também criando sobre a própria iniciativa de vocês, e aqui, nessa plataforma, é o lugar de compilar todas essas informações e deixar registrado, e a partir também das atividades que a própria plataforma vai propondo, e vocês têm ali o espaço para registrar, escrever, colocar fotos, enfim, e compondo ali dentro o seu plano de negócio. E aqui tem a possibilidade, como eu mencionei, né, dessa interação com a equipe da BenTV também via plataforma. Então, na medida que vocês vão escrevendo o seu plano de negócio, ou partes dele na plataforma, vocês podem também solicitar a equipe BenTV que revise alguma parte que você escreveu, e a gente pode avaliar, sugerir melhorias, colocar comentários, para vocês irem aprimorando esse material também ao longo do tempo. Bom, então, passado um pouco desse processo, né, de como vai ser, de fato, a jornada dos 10 contemplados pela chamada, quem que pode participar? Então, a gente tem 3 requisitos mínimos, né, que tornam a iniciativa elegível para participar com a gente, sendo que a primeira delas é a questão da formalização. Então, a organização deve possuir um CNPJ ativo, e aqui pode ser de qualquer formato de empresa, organização, inclusive organizações sem fins lucrativos, ou no caso, né, da atividade da iniciativa não necessitar ou não ter a exigência legal, né, de ter um CNPJ para essa atividade, precisa ser comprovada que a iniciativa tem a emissão de nota fiscal por alguma outra via. E aqui um exemplo
clássico é a questão dos produtores rurais, que não precisam ter um CNPJ para exercer essa atividade, mas conseguem emitir nota fiscal através do CPF de produtor rural. Então, podendo abranger também esses tipos, esses outros formatos, mas que comprovem essa formalização. A segunda exigência é que tenha muita aderência à temática da chamada, né? Então, a organização deve atuar diretamente com pelo menos um dos temas da chamada, e aqui retomando, né, aqueles 3 temas que eu mencionei lá atrás: agricultura sustentável, conscientização ambiental e florestas de pé. E o último requisito é a questão do negócio social, né? A organização precisa ser um negócio social, e aqui o que a BEM-TV compreende como enquadramento, né, em negócio social é que a organização deve resolver um problema socioambiental, né? Então, o primeiro foco da organização é resolver esse problema, então ter esse foco do impacto em primeiro lugar. A organização deve gerar receita pela venda de produtos e ou serviços, né? Então, a organização pode sim receber doações, mas essa não deve ser a sua principal fonte de receita, então ela precisa ter a venda de produtos ou serviços. Precisa remunerar a equipe e precisa ter o compromisso, pelo menos, né, de reinvestir ou de, no futuro, conseguir, né, a partir de ter lucro, reinvestir todo o lucro ou superávit na própria organização, que é a base, ou o princípio base de um negócio social, que ele não distribua o lucro para os acionistas, mas sim reinvista esse lucro para que a organização possa passar a gerar cada vez mais impacto na medida que esse lucro também cresce, ou superávit, no caso de organizações sem fins lucrativos. Bom, entrando então no processo de seleção, como ele vai funcionar, ele é composto por 3 etapas. A primeira etapa é a de elegibilidade, então quem avalia essa etapa é a equipe da BEM-TV, usando esses 3 critérios de elegibilidade que eu acabei de mencionar. E aqui a gente vai separar as iniciativas que são elegíveis, ou seja, que atendem a esses 3 requisitos mínimos, das inelegíveis que não atendem. As iniciativas elegíveis vão passar para a segunda etapa, que é a de seleção. Aqui quem avalia é a equipe da BEM-TV, junto com, né, as pessoas da equipe da BEM-TV que vão ser as responsáveis por tocarem as jornadas com vocês, né, depois da seleção, usando os critérios de seleção que eu também vou detalhar mais à frente. A partir dessa avaliação, a gente separa os projetos selecionáveis, né, os selecionados, dos não selecionados, e aí esses que foram selecionados vão para a próxima etapa, que é a de priorização, onde quem avalia é a equipe da BEM-TV e especialistas nessas 3 temáticas da chamada, e usando os critérios de priorização, que eu também vou trazer mais à frente. E aqui é a última etapa, então, dessa etapa de priorização já saem os 10 contemplados pela iniciativa, e a gente também define aqui os não contemplados, e também aqui vai ter essa parte também de comunicar quem foi contemplado, quem não foi contemplado. Na primeira etapa de elegibilidade, só vou passar rapidinho, que eu já trouxe para vocês, né, os 3 critérios de elegibilidade, que é a questão da formalização, né, de ter um CNPJ ou ter formalização, né, de emissão de nota fiscal por outra via. Atender alguns dos temas da chamada, né, que estão ali atrelados ao ODS 12, 13 ou 15, e se enquadrar como negócio social, que são esses 4 itens que eu também trouxe agora há pouco. E aqui, né, como eu já trouxe também, que é necessário atender a todos esses critérios para se tornar elegível e passar para a próxima etapa. Na segunda etapa de seleção, a gente tem alguns critérios. Então, primeiro, a gente vai avaliar, através das perguntas propostas no formulário, o comprometimento da organização com o processo, né, que vai vir pela frente da jornada, a maturidade da organização, o faturamento da organização, o tamanho da equipe, o tempo de atuação dessa organização, o impacto socioambiental positivo gerado por ela, o envolvimento com a comunidade e o entorno dessa iniciativa, dessa organização, a experiência, né, da pessoa empreendedora ali como, né, prévia, então se ela já empreendeu anteriormente ou não, e a questão de ter mais de uma pessoa da equipe que possa se dedicar a essa jornada com a BEM-TV. Essas questões, elas vão ser avaliadas,
e vão ser dadas notas, a fim de identificar aqui as iniciativas mais aderentes ao processo da jornada junto da BEM-TV. Então, quem passar por essa primeira seleção vai para a última etapa, como eu falei, da priorização, e aqui temos 5 critérios de priorização. O primeiro critério, se essa iniciativa já foi acelerada ou mentorada. Qual é o grau de impacto positivo na área onde esse projeto ou dessa organização atua, né, entendendo as localidades ali que tem a maior necessidade, onde esse projeto pode gerar mais impacto possível. Empreendedores que sejam pessoas em situação de vulnerabilidade. A diversidade de biomas atendidos pelos projetos, então, uma organização atuar em um ou mais biomas, ou então, na hora de seleção, a gente não selecionar só projetos de um bioma específico, poder ter uma mescla de biomas ali dentre os 10 selecionados. E, por fim, também a gente acha relevante que o projeto tenha impacto em geração de renda local, principalmente quando a gente olha para a base da pirâmide, é bastante atrelado ao ODS 8, porque a gente entende a importância da questão social também atrelada às temáticas ambientais, que são o foco da chamada. Esses critérios, eles serão utilizados para gerar uma pontuação para casos de desempate, principalmente, e aqui considerando também o parecer dos especialistas em cada uma das temáticas. Então, passamos agora para o cronograma da chamada. Aqui a chamada iniciou no dia 1º de novembro, então foi quando abriram as inscrições, então já quase 2 semanas. Hoje a gente está tendo esse evento virtual de Tira Dúvidas. A chamada se encerra no dia 22 de novembro, né, então tem alguns dias aí até o fim das inscrições, e a intenção é que a gente consiga divulgar no dia 30 de novembro ainda quem foram os selecionados. Então, a gente só tem 6 dias para o final das inscrições, então, por favor, se inscrevam o quanto antes para dar tempo da gente auxiliar nessas dúvidas, enfim, se der problema na plataforma, que espero que não tem dado, mas que o Prosas também possa ajudar nessa questão da plataforma, então, quanto antes vocês se inscreverem, melhor. E aí, no início de dezembro, na primeira semana, a data aqui só que não está corrigida, mas a gente vai ter na primeira semana o período de formalização de quem for selecionado, a gente vai ter um acordo de compromisso entre BEM-TV e empreendimento, organização, e a partir do dia 11, aí nessa semana do dia 11, a ideia é que se iniciem as jornadas, que é esse processo de mentoria e aceleração com a gente. E agora eu vou passar por algumas considerações gerais sobre a chamada. Primeiro, né, como eu acabei de mencionar, as inscrições começaram no dia 1º e vão até o dia 22 de novembro, às 18 horas, no horário de Brasília. Isso é importante porque não vai ser até o final do dia, vai ser até as 18 horas por conta da plataforma, para que, né, as pessoas que trabalham na plataforma possam ajudar vocês ainda em horário comercial, se der algum problema, então até as 18 horas. E aí, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário online disponível na plataforma do Prozis. A participação na chamada, ela é voluntária e gratuita, assim como nas jornadas. Não haverá nenhum momento cobrança de taxas por participação ou inscrição. E a BEM-TV não se responsabiliza por inscrições que não conseguirão ser concluídas por conta de falhas tecnológicas, problemas de servidor, internet. Então, por isso que é importante que os interessados se inscrevam o quanto antes, para que a gente possa, né, ter tempo de resolver essas questões antes do encerramento do prazo. E para a inscrição de vocês até o dia 22, aqui eu coloquei nesse QR Code um link direto para a página da inscrição da iniciativa na plataforma Prosas. O link também está escrito aqui embaixo, e nessa própria plataforma, nesse link, vocês também conseguem acessar o regulamento da chamada, que traz essas informações também, esses detalhes sobre o processo, sobre a chamada, sobre a seleção, enfim, todas as regras também estão descritas lá. Então, aqui está o QR Code. E eu acho que eu encerro minha fala aqui, para a gente ter bastante tempo até as 8 horas aí para tirar as dúvidas eventuais que vocês tenham sobre o processo
e sobre as informações que eu trouxe aqui. A gente também tem esse e-mail, dúvidas@bemtv.is, onde vocês podem mandar para a gente outras dúvidas, caso não dê tempo hoje, enfim, mas acho que o ideal é agora o momento de vocês poderem tirar dúvidas com a gente sobre a chamada. Eu vou aqui liberar os microfones para que vocês possam levantando a mão para a gente tirar dúvidas. Não sei, não estou conseguindo aqui. Amanda, se você estiver por aí, puder me ajudar. Ou se vocês já estão com esse controle, não estou vendo aqui. Acho que já estão, né? Com o controle sobre o áudio. Alguém tem alguma dúvida? Querem que eu volte algum slide, alguma informação? Nina, pode falar. Oi, boa noite. Boa Obrigada, noite. Mariane, pelas informações. Eu tenho uma dúvida, na verdade, acredito que a maioria das minhas dúvidas, elas se refiram mais ao formulário de inscrição na plataforma Prozas do que propriamente as informações que você passou aqui, né? As informações estão muito claras, inclusive, boa parte delas já constam no regulamento, né? Importante você reforçar a maioria delas aqui hoje. A primeira dúvida, na verdade, assim, é mais uma curiosidade. No formulário de inscrição, é disponibilizada a opção de quantas pessoas participarem por organização, e aí tem um item, mais de 3 pessoas. E aí, só por curiosidade, eu gostaria de saber se existe um teto, assim, uma quantidade máxima de participantes por organização, ou isso não está fixo, não está fixado? A gente não tem esse número fixado. Edu, também, se quiser me complementar aqui, que o Edu é responsável pela parte das jornadas. Mas a gente não tem esse número fixado. A ideia de ter mais de uma pessoa é para que as discussões sejam ricas. Né? Então, enquanto uma pessoa sozinha, as discussões acabam não sendo tão profundas ou tão enriquecedoras. Então, 2 pessoas, 3 pessoas, o que torna o processo mais interessante e que os resultados sejam mais legais, assim, da construção em si. Certo. E a segunda dúvida também diz respeito ao formulário de inscrição no Prozas, que é numa seção do formulário que se refere ao solicita dados da pessoa responsável. A dúvida é, essa pessoa responsável seria o responsável pela organização ou a pessoa responsável nessa participação junto com a jornada, no caso, um responsável pelo projeto, pelo negócio? Tá. Geralmente, nos nossos processos, a pessoa responsável pela organização é quem geralmente também é responsável pelo processo de jornada junto com a BemTV. Eu sugiro que a pessoa responsável por participar da jornada, né, por esse processo entre BemTV e organização, seja a pessoa responsável, porque é quem a gente vai estar conversando mais próximo no dia a dia, durante as semanas. Então, acho que essa seria a minha recomendação para você. Tá, então, no caso, o responsável pela organização, oficialmente, que participe que preencha como responsável com esses dados de pessoa responsável, no caso, né? Essa pessoa, eu não entendi agora o que você trouxe, essa pessoa é a mesma, a O pessoa... responsável pela organização, digamos assim, tá. né, a chefia, não sei, o gestor da organização seria, então, essa pessoa responsável que se pergunta no formulário É de que inscrição. não precisa ser. É melhor que a gente tenha o contato com a pessoa que vai estar ativamente participando do processo no dia a dia com a gente. Se for a pessoa responsável pela organização, ela que deve preencher como responsável. Se não for essa pessoa, essa chefia ou essa responsável formal que for participar da jornada com a gente, é melhor que seja a pessoa que vá participar ativamente da jornada. Tudo bem, perfeito. E a última pergunta é,
Na verdade, eu gostaria de deixar à vontade para o Jorge. Jorge, você tem mais alguma pergunta para fazer? Jorge, que está aqui também do Instituto da Infância. Boa noite. Muito interessante a sua apresentação, Mariana. No, solamente una única pregunta es, ¿você tiene alguna especificación de documentos o materiales que você gosta de recibir com a apresentação? A gente não tem nenhuma exigência nesse momento da seleção, mas se vocês acharem que algum outro material pode ser interessante para a gente conhecer melhor o projeto, podem colocar lá na plataforma também como um anexo. A única... não, a gente tem, sim, acho que na pergunta do financeiro, da parte financeira, comprovação, né, das questões financeiras, seja receita. Ok. Muito obrigado. Imagina. Obrigada. Mais alguém tem dúvidas, gente? Felipe, por favor. Olá, muito boa noite. Boa noite. Agradeço a atenção, a apresentação, as explicações. Confesso que eu estou um pouquinho preocupado, porque eu estou esperando uma entrega chegar e estou com receio de baterem na porta aqui justamente na hora que eu estou fazendo a pergunta. Peço desculpas se eu tiver que fechar a câmera para receber essa pessoa. Tá tranquilo. Mas eu estarei aqui ouvindo. A primeira dúvida que eu tenho, são duas. A primeira, eu vejo assim, esse serviço de tutoria ou vocês chamam de mentoria, é um serviço caro, bastante caro, e vocês estão oferecendo isso de forma gratuita. E eu gostaria muito de participar, eu achei muito interessante a proposta, mas eu tenho uma certa preocupação da onde vem essa possibilidade de ser gratuita, né? Quem que viabiliza isso, né? Qual é a instituição que viabiliza isso, né? Quem está fazendo a jornada é a BemTV, de fato, mas tem uma pessoa física, um investidor, né, da BemTV, que quis contribuir porque tem uma afinidade com a causa temática, mas não tem nenhuma organização por trás. Certo. Isso é como se fosse uma filantropia, não é, por exemplo, uma instituição. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com preservação de abelhas, né? E às vezes tem possibilidades de algum financiamento para projetos, mas eu acabo não pegando porque, por exemplo, é uma indústria de agrotóxicos, né, de defensivos, como eles chamam, e que querem, então, por um passivo ambiental, financiar algum projeto de preservação de abelhas. Então, por um lado, eles matam as abelhas, por outro lado, eles querem limpar a ficha deles, né? Então, isso me preocupa, né? Então, isso não cabe aqui, é isso? Não cabe, é uma pessoa física mesmo. Tá, obrigado. A minha segunda dúvida, posso já fazer agora? Pergunta ou tem mais alguém na fila? Isso, acho que você pode fazer e as pessoas podem vir a seguir. Sim. Então, como eu já falei, a minha atividade é voltada com preservação de abelhas, em especial com o manejo de abelhas de uma forma mais respeitosa, em comunidades financeiramente vulneráveis, e que normalmente estão localizadas na zona buffer, isso chama área tampão, eu acho que chama aqui, que é próximo de florestas de preservação, né? Então, é um trabalho com a comunidade, justamente para desenvolver a apicultura e eles não estarem precisando derrubar a floresta, por exemplo, para viver. E isso não gera um mercado, não gera uma renda, gera uma renda para essas pessoas, né? Mas não é um produto que eu consigo vender, por exemplo. Eu dependo justamente de instituições filantrópicas que financiam esses projetos, né? Eu não sei se me parece que sim, pela apresentação, mas eu gostaria de perguntar se cabe
eu estruturar, vocês chamam de negócio, né? Estruturar esse negócio pensando nisso, pensando que não é um negócio que vai ter um retorno financeiro, ele vai sempre depender de instituições que financiem. É cabível para essa jornada, assim, é o propósito, pode caber dentro da proposta dessa jornada? A ideia, né, dos negócios sociais é que, de fato, eles consigam gerar receita e não dependam única e exclusivamente de doações, apesar de elas serem possíveis também. Agora, o que eu te sugiro é que a gente não vai conseguir fazer essa análise agora aqui ao vivo, mas que você faça a sua inscrição e detalhe bem como isso é feito, ou se você planeja, né, de alguma forma, essas vias de receita, enfim, mas que você descreva isso na sua inscrição, lá no formulário, e aí a gente vai passar pelo processo de avaliação, entendendo, né, se é elegível ou se não é elegível. Sim. Era só isso. Muito obrigado. Só uma curiosidade, Felipe, é o Eduardo falando. De que regiões que você atua? É zona de amortecimento que costumam falar. Isso, desculpa, eu demorei para lembrar o termo. Como que... Eu hoje, na verdade, estou aqui em Iperó, do lado de Sorocaba. Aqui eu atuo pela Associação Biodinâmica. Olha. Em outras áreas de assentamento também, próximo de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui São Paulo, Santa Catarina, e também na África, em São Tomé e Príncipe e na Angola. Legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado eu. Nina, por favor, pode ir. Oi, de novo. O projeto, ele precisa ser inédito? Existe algum tipo de condição? Algo que já tenha sido comercializado? Ou pode ser uma ideia, pode ser um projeto novo? Não executado ainda, né, pela organização? Uhum. A gente não tem essa limitação, mas, né, a gente tem ali aqueles critérios de seleção onde tem essas questões de tempo de atuação, enfim, para entender um pouco melhor a maturidade do projeto, porque quanto mais maduro tá uma iniciativa, um projeto, uma organização, melhor ela consegue aproveitar esse processo da jornada, enfim, mas não tem essa limitação. Tá, tudo bem. É que também para entender, assim, que tem uma diferença, né? Às vezes a organização já tem um tempo e está surgindo uma ideia agora e a gente gostaria de apresentar essa ideia. É possível, né? É possível. É a mesma Ok. coisa que eu falei para o Felipe, acho que vale vocês descreverem muito bem todo esse processo, né, sobre a organização, sobre o projeto, enfim, para a gente poder avaliar aqui com cuidado cada inscrição. Ok, obrigada. Imagina. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem este tempo. Kim, por favor. Acho que está no mudo ainda. Aqui. E agora, ok? Uhum. Boa noite. Eu falo de Minas Gerais e agradeço aqui a disponibilidade e a participação de todos, porque a dúvida de um é sempre um complemento da dúvida do outro e a gente vai se encaixando aí. A fala do Felipe já me abriu aí umas 2, 3 horizontes, assim, para entender o que, no meu projeto, particularmente, que não tem nada a ver com a abelha. Enfim, no meu caso é o seguinte, eu fiz um plano piloto dessa proposta que eu já estou escrevendo lá na plataforma Prosa, isso em 2010, e venho maturando isso ao longo do tempo, né? Eu estava prestes a ativar isso por conta própria, enfim, na minha pequena articulação aqui no interior de Minas, um mês antes da pandemia. E a pandemia veio e fez com que todo mundo parasse tudo, e daí eu migrei
acabei, por conta da necessidade da pandemia, como muitas pessoas no Brasil, indo para a rede social, para um canal de YouTube, etc. E tal, conversando e propondo algumas coisas nesse sentido, né? Tive que, nunca tinha visto, nunca tinha feito, gravado um vídeo, tive que aprender a gravar vídeo, fazer roteiro, editar e assim por diante. Parei de fazer isso porque não é a minha praia e prefiro, eventualmente, pagar alguém que faça melhor do que eu, né? Mas foi importante naquele momento. Mas eu queria dizer o seguinte, o meu projeto, particularmente, eu tenho uma empresa, né, uma empresa de caráter cultural. A minha área, que eu já posso antecipar, seria na área de conscientização e na área de educação, né, por conta de ser nesse viés da cultura, enfim. E essa empresa já existe há algum tempo, eu já lido com isso, faço assessoria para projetos culturais e sociais há algum tempo, assessoro artistas, associações e assim por diante, né? Mas o projeto em si, que eu até vinha tentando não chamar isso de projeto, né? Embora lá no plataforma Prosa eu vou botar este nome como se fosse o nome do projeto, porque tem que ter um nome, né? E, na verdade, a minha iniciativa seria um ambiente de encontro, rodas de conversas que iriam gerar ações, né? E essas ações, elas são tematizadas, né? E as ações que eu vinha propondo ainda no ambiente virtual, duas delas coincidem com essas três aí que vocês estão propondo nessa jornada, né? Então, eu chamo aqui, a minha empresa, eu diria assim, a empresa seria o braço oficial desses encontros, que vão gerar ações que vão ser gerar possíveis serviços e produtos, inclusive, né? Eu teria uma empresa, tem um CNPJ para tanto, mas eu não gostaria de que essa iniciativa tivesse um CNPJ, tivesse a formalização. Eu tenho como formalizar, eu tenho o canal que vai dar status jurídico a todas as ações, né? Então, eu queria saber, na verdade, assim, mas não é nem a saber, eu sei, porque o momento é muito incipiente para saber, e vocês ainda vão analisar as propostas, certamente, né? Você acharia que esse tipo de viés, né, seria possível ser mentorado, digamos assim, no caso, eu tenho um CNPJ que vai responder oficialmente por essas rodas de conversa, e essas rodas de conversa, na verdade, por ser um processo a gente pretende fazer alguma coisa no sentido mais democrático possível dentro e que a partir das conversas, e a partir do dissenso, a gente chegasse no consenso, e que esse grupo, na verdade, eu não sei exatamente quais as ações que a gente vai propor. Elas serão consequência dessas conversas. As conversas terão temas que convergem com a jornada. Uhum. Essas ações, essas conversas são pequenos grupos de trabalho que vão gerar ações que vão ser auxiliadas pela empresa, digamos assim. Tá. Mas, não sei se está confuso. Não, acho que deu para entender, Kim. A gente tem essa limitação de só apoiar as iniciativas nessa chamada que tenham formalização. Uhum. No seu caso, se esse CNPJ abarca esses projetos, né, eu entendo que seja assim formalizado, mas, de novo, eu peço para que você descreva tudo isso no seu formulário, para que a gente possa avaliar, né, frente a outras iniciativas e como está organizado esses projetos, enfim, se ele está elegível ou não, tá bom? Uhum. Ok, tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Já temos 12 minutinhos. Ninguém? Vai lá, Edu. Quero falar um pouquinho, de repente anima o pessoal a fazer pergunta. Eu vi a pergunta da Nina, né, de
se podiam muitas pessoas, né? Normalmente não é essa o que a gente ouve. Então, eu fico feliz em ouvir isso. Mas acho que o grande objetivo primeiro é ter um ponto focal na organização para poder ser vamos falar assim, né, ou o participante que tenha um envolvimento muito grande e participe, né, muito diretamente nas decisões, ou realmente uma pessoa que seja a interlocução com o máximo de pessoas possíveis dentro da organização. Então, muitas pessoas, um participa um pouquinho, outro participa um pouquinho, outro participa um pouquinho, aí é ruim, porque alguém precisa estar amarrando o todo, e alguém precisa estar fazendo, então, para esse ponto, deixa eu trazer essa pessoa, porque alguém vai contribuir, vamos falar sobre teoria de mudança, o máximo de pessoas para todo mundo contribuir, é uma pessoa que, às vezes, não vai ser a responsável pela organização, mas que tem que estar super alinhada, a pessoa, né, quem toma as decisões da empresa, a gente está falando ali em discutir os passos, né, e melhorar a estrutura da empresa, então, não pode ser uma coisa que quem está lá discutindo, depois quando vai para a empresa, a história é outra, né? Então, acho que é nesse sentido de ter um ponto focal e o máximo de pessoas participando, logo o máximo de... Mas a gente sabe que também tem essa limitação então, né, como é que vai colocando todo mundo no jogo e trazendo complementaridade, trazendo comentários, trazendo validações, avaliações. Essa é a ideia da jornada. Isso, e aí quando o Edu fala também empresas, né, todo aquele tipo de empresa que a gente mencionou, podem ser projetos, organizações sem fins lucrativos, enfim, desde que formalizados, ou produtores rurais, enfim, que sejam, mas abrange vários perfis. Respeitando todos os perfis e estruturas de organizações. Isso mesmo. Desculpa, eu de novo. É que eu tenho uma curiosidade. Mariane, você estava falando na apresentação sobre os biomas, né? E eu lembro que você falou assim, falou alguma coisa em relação à diversidade. Vocês têm esse interesse em selecionar os 10 projetos, buscando fazer essa, digamos assim, atender a todas as regiões do país? Eu não sei, vocês pensam, né, trazer essa diversidade no momento da seleção? A intenção é que sim, mas a gente vai, né, sempre dar prioridade aos critérios de elegibilidade, aos critérios de seleção, e quem chegar ali na última etapa, a gente vai analisar os critérios de priorização e também fazer esse balanço daqueles critérios, então biomas e, enfim, aqueles 5 critérios de priorização que a gente colocou ali. Tá bem. Entra como desempate, então, né? Sim. Critério de desempate. Obrigada. Pode falar, não sei o seu nome, pessoa do Ingá Orgânicos. Oi, eu não vi que estava no mudo. Eu sou a Camila, e eu tenho uma dúvida porque a gente estava trabalhando com nota de produtor, mas a gente vai abrir um MEI agora, e vai parar com a nota de produtor. Para o processo, a gente apresenta os dois formatos, né? Apresenta as notas que a gente já tirou como produtor e o CNPJ do MEI. Ou descreve isso, apresenta tudo e descreve. Sim, ambos se enquadrariam como elegível, né? Tanto CNPJ de empresa como o CPF como produtor rural. Então, o que tiver vigente ou que vocês, né, de repente, vocês ainda não têm histórico nenhum com o CNPJ, de repente vale trazer o CPF, enfim, aí como vocês preferirem, tá? Não tem uma preferência entre os dois, assim, eles têm a mesma validade. Obrigada. Imagina. Mais alguém, gente? Aproveitem. Se não tivermos mais perguntas, a gente vai indo para o encerramento. Vou falar mais um pouco. Vai lá, Edu. Vou fazer um comentário em cima do que o Felipe falou, né? Achei pertinente. Acho que lá tem algumas situações que me dá um pouco de
coceira versus os investimentos que acontecem no... Mas não vou mergulhar muito nisso, vou mergulhar mais no nosso... Então, para a gente, aqui, a busca de projetos, né? Então, óbvio que a gente precisa buscar, ter critérios, buscar, né, de uma maneira, elegibilidade e poder... A gente não vai não ter uma parcialidade, mas o que a gente quer realmente é buscar projetos que tenham um olhar de realmente buscar uma transformação, mas também projetos que tenham um comprometimento em participar da jornada. E aí, o comprometimento é o seguinte, este é o meu momento, né? Então, tem organizações que vão estar num outro momento, com um foco maior, então, porque a gente tem dos dois lados, né? Então, tem o lado do capital, que o Felipe estava preocupado, e tem o lado do capital que nós estamos preocupados. Então, é uma pessoa que resolveu falar, quero apoiar. Então, a gente também quer gerar um resultado disso, porque a gente quer que isso seja um alavancador de mais capitais que queiram realmente fazer a diferença, ver um resultado bacana e positivo e incentivar os dois lados, né? Os dois lados são importantes, né? Alguém que tem um recurso e as organizações que fazem a transformação. Então, essa soma aqui é muito importante. Então, no nosso lado é buscar projetos que tenham essa intencionalidade e que estejam no momento agora, sem julgamentos, que estejam no momento agora de querer mergulhar nisso, faz sentido para a sua organização, para a gente colher resultados juntos e isso fazer a roda girar de uma maneira positiva. Tudo bem, Edu. Bom, pessoal, se não tiverem novas dúvidas, a gente vai encerrando por aqui, 5 minutinhos antes do previsto. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, o interesse, a disposição de terem vindo para escutar, né, um pouco do que a gente tinha para trazer e tirar dúvidas. A gente está super animado com esse processo, né, em conhecer iniciativas incríveis pelo Brasil, dentro das temáticas que a gente quer apoiar. E a gente também vai estar disponível pelo dúvidas@bentv.is. Na própria plataforma do Prozas, a gente também tem esse e-mail lá, e aí também está descrito lá isso, mas se vocês tiverem questões técnicas, né, dentro do Prozas, que aí a gente, talvez da BenTV não consiga solucionar, também tem lá escrito o e-mail do Prozas, onde eles ajudam vocês a tirarem dúvidas. Obrigada, Nina, você, que bom que foi que foi proveitoso para vocês. Boa noite, muito obrigada, gente, e nos falamos, esperamos vê-los em breve. Boa sorte para vocês nesse processo, e qualquer coisa, por favor, entre em contato, tá bom? Eu vou